Hoje eu estava ali trabalhando, essa semana para mim foi uma semana difícil, já estava com saudade dos irmãos da igreja, porque praticamente fiquei uma semana sem vir ao culto. Primeiro eu fiquei constipada, depois muito mudança e muito trabalho, e não deu como para estar vindo mesmo nos cultos. Eu já estava sentindo muita falta já, porque a casa do Pai não tem lugar melhor. Eu ali na minha casa trabalhando, eu ali com dores, eu cansada, mas eu olhava e falava: Senhor, eu queria estar na tua casa, eu queria estar buscando, louvando, adorando o teu nome. Mesmo eu adorando, louvando na minha casa, não é a mesma coisa, porque aqui dentro nós podemos ver os nossos irmãos, nós podemos ter comunhão uns com os outros. E aqui nós podemos ver aqui, no livro de José, esta passagem. Eu li esses últimos versículos porque eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Nós conhecemos muito bem a história de José. José, ele mesmo sendo um filho obediente ao seu pai, ele era perseguido. José, talvez se ele fosse um menino desobediente, os irmãos não iam persegui-lo. Porém, os irmãos perseguiram José desde o início, ele ainda muito jovem. Os seus irmãos o perseguiam porque ele era obediente. Ele era obediente ao seu pai, ele era obediente a Deus. E ali nós sabemos que José, ele teve muitos sonhos. E ele contava aqueles sonhos para os seus irmãos. Quando José contava, os irmãos sentiam ainda mais inveja, mais ciúmes de José. E às vezes na nossa vida acontece do mesmo jeito. Quantas vezes nós sonhamos, quantas vezes nós projetamos algo e saímos contando para quem não deveríamos contar. E quando isso acontece, nós muitas das vezes perdemos a bênção. Então, que nós possamos aprender a contar os nossos sonhos, os nossos projetos, somente para o Senhor, para Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Às vezes nós pensamos, às vezes eu e você, possa ser que nós pensamos, como Deus tem um projeto para a minha vida e eu não recebo. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Aqui, quando ele permitiu tudo que José passou, José ele foi perseguido, José ele foi caluniado, a mulher de Potifar, ela caluniou, ela inventou uma história sobre José, José foi preso. Penso eu que ali na prisão, muitos olhavam e falavam: lá está o prisioneiro estrupador. Quantos não pensam, muitas vezes, sobre a minha, sobre a sua vida, algo que não condiz? Quantas vezes as pessoas olham, ou nós mesmos, às vezes, olhamos para o outro e julgamos o outro pela aparência, pelo que nós vimos, pelo que está acontecendo, e muitas das vezes julgamos errado. Por isso devemos tomar muito cuidado. José, mesmo quando ele foi ali, chamado pela mulher de Potifar, e aquela mulher, ela queria se deitar com José. José pensou em primeiro lugar no Senhor Jesus. Eu que José pensou: eu já passei por tantas coisas, meus irmãos me perseguiram, meus irmãos me jogaram dentro de um poço, meus irmãos me venderam, servi como escravo por muito tempo. Agora é só mais uma. O importante é eu saber que Deus, Ele está aqui comigo. A Bíblia em nenhum momento vai mostrar para mim e para você que José, ele reclamou, que José, ele falou: olha, eu não mereço isso, por que está acontecendo? Por que meus irmãos fizeram isso? Por que Deus está permitindo isso? Quantas das vezes nós vivemos assim: oh meu Deus, o porquê isso está acontecendo na minha vida? Quando nós esquecemos que, em primeiro lugar, nós temos que agradecer, porque quando muitos viam José ali como um prisioneiro, Deus, ele já via José como governador do Egito.
Quantas vezes eu estou passando por uma situação, e às vezes alguém olha para mim, ou eu olho para o outro, e às vezes nós pensamos, aquela pessoa está passando por isso, e não conseguimos entender. Muitas das vezes é Deus permitindo, para que Ele venha nos exaltar no dia de amanhã. Que nós possamos aprender, que nós possamos olhar para a situação, para a vida de José. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que tem dado errado na sua vida. Mas creia que você tem um Deus que Ele sabe, e Ele tem o melhor para ti. Às vezes, o que nós olhamos e pensamos que é o melhor para nós, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus, Ele tem um momento certo. A palavra de Deus diz que há um momento determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo para tudo nas nossas vidas. Se hoje nós estamos passando pelo deserto, vamos passar pelo deserto agradecendo a Deus. Vamos passar agradecendo e confiando que o Senhor está conosco. Que não venhamos nos corromper. Que possamos fazer como José, ficar firme. Ainda que o inimigo venha e coloque o prato na minha frente. Ainda que o inimigo venha e coloque o prato na sua frente. Que possamos fugir. Que possamos fugir de tudo aquilo que sabemos que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Que possamos estar firmes na presença do Senhor. Nós erramos sim, somos pecadores, mas quando nós estamos na posição, quando nós cometemos um erro, na hora o Espírito Santo nos acusa. Eu não deveria ter falado isto, eu não deveria ter feito aquilo. Por isso nós devemos estar em constante oração, nós devemos estar na presença do Senhor constantemente, confiando que Ele é o nosso guia fiel. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nada podemos fazer. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus todos os dias, que possamos estar firmes cada dia mais, que possamos buscar o Senhor, que possamos vir para a casa do Senhor em comunhão com os nossos irmãos, que possamos ajudar uns aos outros. Se eu não posso te ajudar com a quantia que talvez você esteja precisando, eu vou te ajudar dobrando os meus joelhos. Eu vou fazer como os discípulos que chegaram ali na porta do templo, quando aquele homem estava ali, coxo, não podia se levantar. Eles falaram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem caminhou. Que possamos ter a sensibilidade de olhar para o nosso irmão, ao invés de julgarmos, assim como os amigos de Jó fizeram. Quando olharam para Jó ali, eles não sabiam o que estavam falando. Eles falavam: ele está em pecado. Foi a primeira coisa que veio na cabeça, ele pecou. Por isso que está passando por tudo isso. Que nós venhamos olhar uns para os outros com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, para que possamos entender um ao outro, que possamos ajudar um ao outro. Vamos estar orando uns pelos outros, pedindo ao Senhor que venha ajudar o nosso irmão naquilo que ele precisa, na necessidade dele. Nós vivemos em momentos que é difícil até conversarmos, até contarmos o que estamos passando. Quantas vezes não passamos por situações e sentimos vontade, necessidade de desabafar e não temos coragem. Mas que possamos desabafar com o nosso Pai Celestial. Que possamos estar na presença do Senhor, com a nossa consciência tranquila, para quando nós abrirmos a nossa boca,
A palavra ir de encontro ao coração daquele que está necessitado. O que eu posso te dizer é isso: eu não sei o que você precisa, mas creia que Deus, Ele sabe, Ele conhece a tua necessidade, e Ele vem de encontro com você, no momento que você colocar tudo nas mãos dEle. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém? Aleluia. Bom é estar na casa do Senhor Jesus. Mais uma vez nós vencemos, tá? Nós guerreamos e nós vencemos. Porque quando temos Cristo em nós, quando entramos numa batalha, queridos, não é para desanimar. Não é para desistir, não é para retroceder, mas é para vencer. Mesmo diante das dificuldades, diante das barreiras que o diabo sempre está a colocar em nossos caminhos. Mesmo assim, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Você crê dessa forma? Aleluia. Aí eu te pergunto nessa noite, o que é que te trouxe aqui? O que é que te fez sair da sua casa ou direto do seu trabalho para estar aqui nessa noite? Que eu sei que não foi fácil o seu dia. Muitos aqui talvez se decepcionaram hoje com alguém porque colocaram expectativas em pessoas. Porque o nosso problema maior hoje em dia é colocar expectativas nas pessoas. É esperar que elas nos recompensem com algo. E quando fazemos o bem, sempre esperamos recompensa, sim ou não? Mas eu quero te dizer que você não deve jamais colocar expectativa no ser humano. Porque são falhos. São pecadores, são seres que erram todos os dias, são criaturas fracas. Nós somos assim. A nossa natureza é exatamente assim. Nós somos instáveis. Ora queremos uma coisa, ora queremos outra, e muitas vezes nem sabemos o que queremos. E aí que eu te digo que às vezes nos deparamos com uma vida sem expectativas. O que é uma vida sem expectativas? É quando você não sabe de onde você veio, ou o que você está fazendo aqui, ou para onde você vai. Isso é uma vida sem expectativas. Você vive a vida, porque tem que viver. Mas sem muitos anseios, sem muitos desejos, sem muitos prazeres, sem muitas vontades. Você vive porque tem que viver, porque você está na face dessa terra. Mas eu te digo uma coisa, que quando nós colocamos expectativas em alguém, quando nós colocamos expectativas em alguma coisa que alguém possa fazer por nós, nós nos frustramos. Por isso que a minha pergunta foi: o que é que você está fazendo aqui hoje? Será que você está aqui porque não tem nada para fazer? Garanto que não. Você colocou as suas expectativas para estar na casa do Senhor hoje, num dia quente, que nós sabemos também que não é fácil. Porque você está colocando suas expectativas em pastores, em liderança. Você está colocando as suas expectativas em adentrar num lugar como esse e a sua vida ser mudada? Ou de que talvez o louvor toque no seu coração, apesar que temos aqui os melhores instrumentistas aqui de Montice, se não de Lisboa. Aleluia! Oh glória! Profetiza em nome de Jesus. Amém? Em quem você está colocando as suas expectativas? Se você está colocando em algum desses patamares, você vai se frustrar. Porque, como eu disse, nós erramos, nós falhamos. Nós que estamos aqui em cima desse altar também erramos e falhamos todos os dias. Possa ser que algum dia eu fale alguma coisa, ou o pastor diga algo que você muitas vezes não quer aceitar, que você ignora, ou que você acha que não é para você, ou que você fique chateado, magoado por alguma coisa que falamos. Mas isso acontece porque você está colocando expectativas em alguém que não é para colocar. Então, quando eu te pergunto o que é que você está fazendo aqui nessa noite, eu quero que você faça uma reflexão. O que é que você espera desse lugar aqui essa noite?
Como que você espera sair desse lugar aqui essa noite? Como você saiu no culto passado ou no culto retrasado? Eu quero que você saiba e entenda uma coisa. O único que pode superar as suas expectativas é Deus. Esse falha, esse erra. E ele quando promete, será que ele se arrepende? Me arrependi, vou voltar atrás, não vou fazer nada disso. Você acha que isso acontece? Claro que não. Mas eu planejei uma coisa porque Deus me prometeu em 1900, em 2000 e não sei quanto, Deus me prometeu e até hoje eu estou esperando. Eu estou fazendo tudo como tem que ser, é tudo certinho. Será que está mesmo? Será que lá no fundo você não está esperando que alguém faça para você ou faça por você aquilo que você deve fazer? Aleluia! Porque a promessa é para você, não é para quem está ao seu lado, não é se a promessa é para o marido. E quem tem que correr atrás é ele. Quem tem que se assegurar das promessas do Senhor e fazer conforme tudo aquilo que está escrito no mandamento é ele. Quem tem que fazer a promessa se cumprir é ele. Não que Deus precise de ajuda, não. Mas você está debaixo de uma promessa. As suas expectativas devem ser direcionadas àquele que é o dono da promessa. Aleluia. Então se você está aqui porque as suas expectativas estão em Cristo, parabéns. Você está no lugar certo. Você está no caminho certo. Mesmo com a dificuldade, mesmo que hoje o inimigo se levantou contra você, mesmo que você ouviu coisas que não queria, ainda assim você está aqui. Isso é amor a Deus. Diante de tudo aquilo que você enfrenta todos os dias, diante das promessas que estão lá atrás, mas você sabe que vai se cumprir, porque se você está em Cristo, tem certeza que quem te prometeu é Cristo, ainda assim você continue de pé, continue de cabeça erguida, e venha o que vier, não há mal que te derrube se você está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Eu quero te mostrar um verdadeiro amor. Se eu perguntar para você hoje, o que é o amor? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua bondade é boa, perfeita e agradável para mim. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor. Será que você poderia me responder o que é o amor para você? O que é o amor para a senhora? O que é o amor? Hein, Aldirene, o que é o amor que tantos falam? O que é o amor, pastor Rodrigo? O que é o amor, Daniel, para você? Amor é o que sentimos pelo marido ou os maridos pela esposa? Também. Hoje em dia é relativo, né? Porque o amor agora é relativo. Não deveria ser. Deveria ser concreto. Mas hoje em dia é relativo. Será que o amor que você sente pro teu filho é o amor genuíno, o amor verdadeiro? Acredito que sim, se você é uma boa mãe. Não é como muitas que vemos aí, eu acredito que sim. Será que o amor que meu filho sente por mim, será que ele me honra? Será que meu marido, será que a tua esposa te honra para provar o que é o amor genuíno, mesmo com os seus defeitos e falhas? Será que você só está suportando? Se você está suportando, não é amor. Eu já tenho tantos anos de casado, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu sou uma pessoa muito séria, Cá para nós. Hoje em dia, o que demonstra o amor não é anos de casado, não é quantidade de filhos, não é se você tem neto ou não, se você tem uma família perfeita ou não, porque isso não existe. O que demonstra, o que caracteriza o amor é a honra, é os preceitos, mesmo com defeito do seu cônjuge, daquele que está ao seu lado, dos seus filhos, ainda assim você o aceita. Você não suporta, você o aceita. E conforme
conforme você vai aceitando, você vai moldando. Você vai dizendo, olha, eu estou aceitando. Não é porque eu estou aceitando os seus erros e suas falhas. Eu estou aceitando porque eu te amo, porque eu acredito na tua mudança. Aleluia. Esse é o amor genuíno, gente. É o que muitos não estão vivendo hoje em dia. Quantas desgraças, quantas desonras, quantas coisas acontecendo nesse mundo por falta de amor. Mas a palavra do Senhor diz que no final dos tempos seria assim. Eu vou ler para você muito rápido aqui. O que é o amor? Aleluia. Meu Deus, isso é muito forte. Parece uma pergunta muito simples, mas não é. Não é. O amor hoje em dia, ela tem diversas facetas, tem diversas formas de amor. O amor é paciente, que a Bíblia diz em 1 Coríntios. O amor é bondoso. O amor, ele não se inveja e também não se deixa a invejar. Não se gloria, não se orgulha, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 7, bem rápido, não é preciso abrir. Versículo 55 diz assim, olha. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Ele quem? Estevão. Sabe quem foi Estevão? Aquele que morreu apedrejado por amor a Cristo. Rapidamente aqui. E disse, eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz. Eles quem? Aqueles que não suportavam ouvir a palavra de Deus. Que não queriam saber o que era o amor. Eles gritavam com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora preste atenção nessa parte. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Preste bem atenção, enquanto Estevão estava sofrendo por amor a Cristo e sendo apedrejado, olha a palavra dele. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia o quê? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E não só recebe o meu espírito, quando também ele prostou-se de joelhos e clamou ainda mais alto, que a Bíblia diz que clamou em grande voz, dizendo, Senhor, não lhe imputes esse pecado, ou seja, não os cobre deles por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você viu o que é o amor? É quando uma mulher ou um homem prega a palavra de Deus, vamos colocar ali no lugar de Estevão. De repente pregando a palavra de Deus, falando, olha, Jesus virá e vai levar a tua noiva, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. É o que nós fazemos aqui hoje. Mas aqueles que estavam ouvindo ele aí não queriam ouvir. A Bíblia diz que eles tamparam o ouvido e gritaram numa só voz, lança ele fora da cidade. Assim o fez, lançaram fora da cidade. E não só bastando, apedrejaram o homem até a morte. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele falava com o Senhor, Senhor, não cobre deles esse pecado. Não cobre deles. Desde quando você está sendo aflito, apedrejado, ou você sabe que vai morrer porque tem alguém te castigando e você ainda diz, ele não tem pecado, ele não está fazendo mal algum, Senhor, perdoa ele. Isso é o amor que Estevão sentia naquele momento. É um amor raro, é um amor genuíno, mas é o verdadeiro amor. Ele amava falar de Cristo, amava a palavra de Cristo, e ele estava ali por Cristo. Aleluia. E nós estamos aqui nessa noite por Cristo. Não estamos aqui por causa de música, de louvores, de pessoas, de liderança. Não estamos aqui por nada, senão por Cristo Jesus. Porque cremos que um dia Ele vai voltar para buscar a tua noiva. E nós aqui estamos nos preparando para subir com Ele. Amém? As palmas logo, Senhor Jesus. Oh, aleluia! Que amor é esse? Incalculável, perfeito, agradável. Que amor é esse? Senhor Jesus, nos encha com teu amor. Aleluia.
Você está no melhor lugar. Saiba disso. Você está aqui porque ama Cristo. Amém? Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui o Gerson Rodrigues. Ele esteve aqui conosco na segunda-feira e hoje retornou, porque quem vem uma vez sempre retorna. E as palmas glorificam o nome santo do Senhor. Aleluia! Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão felizes nessa noite? Eu também estou muito feliz. Baixinho, baixinho, baixinho. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma vez ter chego aqui. E eu confesso que eu saí daqui, pastor, segunda-feira cheio de Deus. Um povo cheio de Deus de verdade. Quando eu pisei o pé ali, eu já senti a presença de Deus neste lugar. E a recepção já começou lá fora. Desde quando entrei até a saída. E a pastora estava pregando aqui, e aí eu falei ali no ouvido do pastor: mas pastor, a família toda é assim do manto, cheio de Deus? Eu falei: pastor. Depois de tanta luta, tanta prova, né, pastor? Tive o privilégio ali de ouvir o testemunho do pastor. Deus tem muito mais a realizar na sua vida, na sua casa, na sua família e nessa igreja também aqui. Amém? E estou muito feliz que tem um casal de amigos meus que veio me ver aqui hoje. Deus abençoe. No final tem uma pizza aí, tá bom? Mas aqui tem Deus. Glória a Jesus. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí. Cumprimente com a paz do Senhor. Não tem ninguém bonito aí do seu lado? Do lado esquerdo, do lado direito. Convide ele a adorar o nome do Senhor Jesus. Ensina, ele é bastante conhecido. E eu tenho certeza que vai falar grandemente ao teu coração. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o tamanho da sua prova. Mas eu tenho certeza que Deus, ele vai falar ao teu coração nesta noite. Feche seus olhos. Escute. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está
está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só a igreja. Não chores. Não, não, não. Que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aplaude o nome do Senhor Jesus. E tudo vai passar. Profetiza para a pessoa que está do seu lado e fala: tudo vai passar. Tudo vai passar. Ele está na casa, amém, igreja? Jesus está na casa. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Entrega seu perfeito louvor nessa noite. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar no que ganhei, não sou apenas servo,
aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quer te ofertar. Mas ainda pouco eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou teu amigo não importa Aplauda o nome do Senhor, glorifica a Ele, exalte a Ele, enaltece o nome dEle. Eu e você temos um Deus que morreu na cruz por nós, querido. Então entrega seu melhor perfeito louvor a Ele. Tu és fiel, Senhor. Queremos te exaltar. Obrigado, somente a ti, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Que lindo, que maravilha. Não é verdade? Bom demais. Ouvimos a palavra do Senhor verbalmente, cantando, expressando adoração. Isso é maravilhoso. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Vamos ouvir a palavra com a irmã Carol Robles nessa noite. Vamos recebê-la com as palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pai do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Quando a pastora falou, você vai levar uma palavra, a gente já soa, né? A gente que não é, eu não sou pregadora, né? Eu só ministro a palavra do Senhor através do louvor. E hoje eu não vou pregar, eu vou contar um pouco do nosso testemunho, mas também vou falar um pouquinho da palavra do Senhor, porque Ele merece de tudo que Ele já fez até agora. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa terra que foi prometida.
Eu agradeço a Deus pela minha família, que Ele sempre me apoia em tudo. Meu marido, meus filhos, meu pai e minha mãe que está longe, sempre me apoiaram em tudo. E agradeço também aos meus pastores que Deus colocou na nossa vida. Eu lembro a primeira vez... Pode sentar, viu, irmãos? Eu lembro a primeira vez que Daniel já tinha ido, ele foi na inauguração da igreja. E eu não fui. Foi uma festa, né, muito bonita, eu vi. E ele sempre estava lá. E com 2 meses de igreja, que era na outra igreja, para quem não sabe, era ali em cima, pequenininha a igreja. Não era tão pequena assim, mas era menor que essa. O primeiro culto que eu fui lá, eu já conheci o pastor através do YouTube, né? Porque antes de eu vir para Portugal, eu fiquei me alimentando desse país durante 2 anos, me planejando para vir para cá. E eu sou muito focada. Quando eu quero uma coisa, eu fico ali aprendendo e vendo tudo. Outro país, outra cultura, por mais que seja a mesma língua, entre aspas, tem muita coisa diferente. E quando eu entrei naquela igreja, foi eu e minha família toda. O que me fez ficar lá foi a recepção. Quando o pastor falou assim, aqui é sua casa, somos a sua família. E, se eu não me engano, foi no primeiro dia não, mas foi no segundo dia, ele foi até onde eu estava, me puxou e me levou para o altar. Você canta essa música? Eu falei, canto. E eu fui cantar e dali não saí mais. Para a glória do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou casada, tenho os meus filhos, 3 também, mãe de 3. Minha tropinha ficou em casa 2 e um está aqui. E estamos aqui para ser abençoado nessa terra, mas também para abençoar. Porque viemos para cá com um propósito muito maior. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor já está fazendo. E eu queria ler aqui com vocês, em Gênesis, o tema aqui que eu vou falar brevemente junto com o nosso testemunho é o poder da oração e a provisão de Deus. E fica em Gênesis 22, 7 e 8. Porque para mim não faz sentido, eu não sou teóloga, gosto da palavra do Senhor, mas para mim não faz sentido não ter oração e não ter provisão, porque é o testemunho da nossa vida. Foi o que Deus fez e continua fazendo. Gênesis 22, 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Essa palavra Deus proverá caminha comigo desde muito pequena. Quando a gente é criança, a gente não tem muito entendimento das coisas, né? E a minha família materna, a minha família paterna não, sempre foi católica, até hoje. Mas a família materna, que inclusive são daqui de Portugal, que foram para lá, o meu trisavô, meu bisavô, todo mundo, eles, do meu bisavô para cá, eles sempre foram da Adventista, do 7º dia. E eu cresci, eu sou a primeira neta, mas da parte do meu pai. Mas da minha mãe tem os mais velhos, porque a minha mãe é a mais nova da família. Então, meus avós já tiveram ela, já eram mais velhos, né? Então, não sou a mais velha, e ela é a mais nova. Então, eu tive sempre muito contato com meus avós. A gente sempre morou vizinho, isso em Pernambuco, eu sou pernambucana. E o meu avô, ele sempre foi o pilar da família, e Deus o alicerce, né? E eu ouvi ele falando tudo que ele ia fazer. Meu avô tinha problema. Quando eu vim me entender por gente, eu comecei a entender a doença que ele tinha. Ele fumou por muitos anos. E ele tinha, eu não sei se fala assim, eczema ou efizema pulmonar, alguma coisa assim, que ele sempre dependeu de respirar, não por conta própria. A gente fala lá no Nordeste, cansar. Ele cansava muito rápido. Então, assim, ele sempre foi um homem muito ativo, caminhoneiro, a família de caminhoneiros.
mas chegou uma certa idade que ele não podia mais exercer a profissão, se aposentou. Mas desde que eu me conheço por gente, ele sempre falou para tudo: Deus proverá. E fui criada debaixo dessa palavra sem entender. Mas eu sempre ouvia. Minha avó era chamada de Tomé por ele, porque a fé dela era mais fraca na casa. Mas a família toda era da Adventista, mas ele que sempre estava ali, né, levando o povo, todo mundo. Eu sempre estava aos sábados, que o culto é nos sábados, na escola sabatina, as criancinhas. E eu fui criada debaixo dessa palavra: Deus proverá. Só que eu não entendia, não tinha entendimento. E tudo ele falava: Deus proverá, Deus proverá. Chegava a faltar as coisas na casa, porque ele já era idoso. E ele falava assim: Marina, a minha avó, não se preocupa que Deus proverá. E eu fui criando ali. Quando o meu avô faleceu, eu ainda era criança. Foi uma época muito triste, porque ele morreu assim na frente de todo mundo. Ele já sabia que ele ia morrer, né? Mas ao mesmo tempo é isso que eu guardo dele. Ficou na minha memória. E eu era sempre muito ali junto com eles e tudo. E quando ele morreu, a família parou, todo mundo, de ir para a igreja. Todo mundo. Só ficou uma pessoa até certo ponto, minha avó. Então eu ia com ela todo sábado. Era eu e ela, porque eu ajudava, eu já sabia ler na altura, ia para o banco com ela, andava com ela, não sabia ler. E todo mundo parou. Chegou uma certa época, aos 12 anos por aí, quando eu acabei de fazer 12 anos, ela já não estava indo para a igreja, porque eu já acredito que o Alzheimer já estava ali. Então ela não estava mais indo. E aos 12 anos, meu pai foi para São Paulo, como muitos nordestinos fizeram também na época, foi uma crise. E foram embora dali para tentar uma vida melhor, porque quando a gente não tem uma vida bem naquele lugar, a gente tenta migrar para outro, igual a gente está fazendo aqui em Portugal. Então a gente foi para ali, para aquele estado, né, São Paulo, capital, e ali começou minha vida em São Paulo. Eu fui para lá, criança, comecei a estudar, sofri muito lá, porque na época não se falava de bullying, então a gente que é nordestina, a gente sofre, viu, irmãos? Então aqui a xenofobia em Portugal para a gente não é nada, porque no nosso próprio país muitas das vezes a gente sofre isso. E na época eu sofria calada, porque não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar sobre aquilo, então foram anos se arrastando aquilo até o ensino médio, que aqui é o secundário. E aquilo ali foi passando aos poucos, né? E também eu fui crescendo e a gente vai pegando o sotaque daquele lugar. Tanto é que tem gente que fala: você é mesmo pernambucana? Que eu tenho um pouquinho de sotaque de lá. A gente vai crescendo e aprendendo. E ali a gente foi crescendo, eu fui crescendo, meu irmão junto. E não fomos mais para a igreja evangélica. Minha mãe também já não estava mais. E ali eles começaram a ir na igreja católica. E a gente, quando é criança, a gente vai onde os pais da gente vai, né? E ali eu acompanhei eles, fiz tudo da igreja católica, que vocês podem imaginar. Eu sou batizada na igreja católica, porque o meu pai era católico, eu fui pequenininha batizada na igreja católica. E fiz tudo lá. Muitos julgam a igreja católica, mas cada um tem a sua história. Aonde eu morava, tinha muitas comunidades. E comunidade, você sabe o que tem, né? E eu dou graças a Deus, falo para os meus filhos: olha, eu dou glória a Deus. Talvez os meus pais não entendam dessa forma, não sei, por ter sido criada lá. Porque eu vivia na igreja, a gente vivia com os grupos de jovens, por isso que é importante ter coisas para jovens na igreja. Eu até falei para eles, porque prende o jovem ali. Quando eles ficam adultos, cada um segue, né? Mas para mim foi muito bom, porque eu fui criada ali junto com eles. Mas sabe quando você está num lugar e você sente que ali não é o seu lugar? Você vai por estar tudo bem. Quando você é adolescente, jovem, e você quer estar junto de todo mundo da mesma idade, a gente saía para comer, saía para retiros, e estava ali. Mas quando chegava na igreja, dentro da igreja, eu não me sentia bem, porque tinha aquele monte de santo me olhando. E quando chegava na época da Páscoa, eu estava tudo coberto de roxo. Aí eu falei: pronto.
Aí eu sentia que lá não era o meu lugar, mas também não tinha entendimento. E daí fui ali criando, fui sendo criada. Aos 18 anos, eu conheci Daniel, já estava pertinho de fazer 19. Isso foi em 2006. E ali naquele mesmo ano, a gente se conheceu, já fez 19 anos. E a gente casou em novembro. E eu já fiquei grávida da Maria Clara, que fez 18 anos agora. Então, essa foi a nossa primeiro ciclo em São Paulo. E eu morei ali alguns anos a mais depois de casada. E quando foi em 2010, 2011, eu fiquei grávida da Maria Eduarda, que tem 13 anos agora. E por motivos familiares, casa de sogra, que todo mundo já sabe como que funciona, eu decidi, junto com ele, que eu não ficaria mais, porque meu coração, desde que eu saí, estava em Pernambuco. Meu coração não estava em São Paulo, eu não gostava daquele lugar. Chovia muito, eu gosto do calor. Não desse calor matando, né? Mas a gente que é nordestino gosta de um calorzinho, não demais. Então, eu fui grávida dela, junto com a Maria Clara, pequenininha, e fiquei na casa dos meus pais, e ele ficou em São Paulo. E a gente ficou 5 meses longe um do outro. Foi difícil. Para mim foi difícil, muito difícil, porque você está na casa dos pais depois de casada é muito ruim, gente. A não ser que você se dê muito bem. Só que o meu pai, ele é uma ótima pessoa, mas quando ele toma algumas, infelizmente, a personalidade dele, mas eu oro todo dia pela vida dele. E eu sei que Deus vai transformar a vida dele, porque eu peço, Senhor, toca o coração do meu pai. Liberta ele. Eu e a minha casa, a gente ora muito por isso. E vai acontecer mais no tempo dele, porque o Senhor vai prover. Ele vai escutar a minha oração. E 5 meses passando, quando o Daniel chegou lá, já era em agosto, a Duda nascia em setembro. E aí ele pegou um pouquinho da minha barriga, estava grande e tudo, ali a gente ficou, né, junto, todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque ele chegou. A gente passou por muitos bocados. A gente costuma falar assim, né? A gente passou uns bocados, e não foi pouco, naquele lugar. Aonde eu cresci, quando eu falei que eu era criança, do lado tinha um presídio. Então a gente já foi crescendo ali naquele meio. Já peguei rebelião, parecia um monte de panela caindo no chão, era tiroteio, quando eu era criança. Mas a gente conseguiu comprar uma casa ali, onde eu cresci, e do lado do presídio. Só que antes dele chegar, eu fui morar nessa casa sozinha com a Maria Clara. E por isso, às vezes, que eu não tenho medo de fazer as coisas, porque o Senhor, Ele dá habilidade, sabe? Ele dá força. E eu dormia com uma faca debaixo do meu travesseiro com medo, porque o nosso banheiro estava sendo feito e a janela ficava aberta. Mas, assim, mesmo sem ter intimidade com o Senhor, eu entregava a nossa vida na mão dele. Mesmo sem ter intimidade nenhuma. Porque às vezes você está dentro da igreja, mas você não tem aquela intimidade com o Senhor. Mas chega uma hora, Deus pega a gente, né? E foi assim. Aí ela nasceu e tudo. E a gente, aqueles anos ali, até ela fazer 1 ano, a gente não prosperava de jeito nenhum. Parecia que alguma coisa estava ali, ó. A gente estava tipo no meio de um círculo ali fechado. E não saía, não conseguia sair dali. E até um dia, quando ela já tinha 1 ano, os meus planos não era voltar para São Paulo, mas ele teve uma proposta e a gente foi para lá. E a gente voltou. E a gente foi para onde? Para a casa da sogra. Ficamos lá durante um tempo, mas continua a mesma coisa. Não conseguia prosperar, a gente não conseguia ter visão de futuro. A gente não conseguia pensar em assim, eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Quantas vezes a gente já andou a pé para ir para a igreja? Que a gente fazia parte da Adebrais, subsede da Adebrais mesmo, era a Adebrais Campo Limpo. E ali a gente saiu dali da casa da sogra, foi para outra casa, e passamos mais 1 ano ali no mesmo bairro que eu fui criada em adolescente. E eu falei assim, Daniel, eu não quero ficar aqui, eu não estou feliz. Eu queria tanto ir embora daqui. Vamos voltar de novo. Só que dessa vez a gente vai para Recife, que é capital. A gente foi para o interior. A gente fica em Recife.
a gente fica por lá. E aí, o pastor Ismael que esteve aqui, ele pregou aqui, né? Acho que foi mês de maio, se eu não me engano. Ele já conhecia Daniel, eu não conhecia pessoalmente. Na época, eu estava trabalhando na Gol Linhas Aéreas. Mesmo assim, trabalhando num lugar bom, a gente não se via saindo daquele círculo. E aí, eu fui mandada embora, eu e mais um monte. E aí, eu falei, agora, pronto, né? Nosso dinheirinho, porque quem trabalha nas linhas aéreas, só é o salário, né? Tem várias coisas. E ali eu também não tinha entendimento. De orar, de parar, de orar. A gente ora, mas quando a gente não tem intimidade com o Senhor é diferente. E aí ele falou assim, olha Daniel, tem um empresário em Osasco, que é pastor, e ele é dono de gravadora, dono de empresa, isso e aquilo. Ele está precisando de uma pessoa como você. Vamos lá, eu consegui marcar uma reunião. E eu, ai meu Deus do céu, não acredito, eu quero ir embora. E aí? E aí, a gente orou de madrugada, eu e ele. Se fosse da vontade do Senhor da gente ficar, ia dar certo. Ele ia falar, eu quero o X para ficar com minha família aqui. E fazer a mudança. Porque Osasco é como se fosse interior. E aí, eu falei, e aí, se não der, aí a gente vai embora. E eu fiquei o dia todo aperreada. Que a gente fala assim, né? Aperreada, aperreada. E eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? E orando ao contrário, que não der certo, eu ia embora daqui. E aí, quando ele chegou, ele falou assim, olha, a gente vai mudar, vai para outro lugar. Só que eu não entendia o que Deus estava preparando. E ali começou a nossa mudança e a gente foi para Osasco. E aonde eu morava no Campo Limpo, era uma descida, assim, quem já foi em São Paulo sabe que é cheio de morro, né? As casas é tudo lá para baixo, tem as de cima e vai lá para baixo, a gente morava lá. E a gente, às vezes, o ambiente te afeta, né? E eu já estava ali, sem esperança que iria embora, nada estava bom para mim. E a gente foi para Osasco com as duas meninas pequenas. E fomos morar num prédio, a gente nunca tinha morado em prédio, em condomínio. E Deus começou a mudar o nosso ambiente ali em Osasco. E a gente, como eu falei, o ambiente afeta. Quando a gente chegou lá, a gente já começou a se sentir bem. Comecei a se sentir melhor. As meninas foram para uma escola, as escolas de Osasco é muito boa, muito mesmo. E a gente ficou ali naquela igreja, e ele ficou naquele trabalho, eu fiquei naquele lugar. Eu não cheguei a trabalhar, porque as meninas eram muito pequenas, dependia de mim. Mas eu falei assim, eu vou me formar, vou fazer uma formação. Estava fazendo faculdade na época de turismo, só que não deu para continuar, porque não deu para fazer a transferência do Campo Limpo para Osasco, então fechei faculdade e fui fazer curso no Senac de maquiadora profissional. Ali eu me formei, trabalhei durante um tempo e chegou a hora de sair daquele lugar. Né? Aconteceram algumas coisas ali, mas Deus preparou as passagens de volta, porque a gente ficou 2 anos ali em Osasco ainda. E a gente voltou. Só que, quando a gente já estava para vir, o que aconteceu? Eu fiquei grávida, de novo, do Lucas Gabriel, que está por aí. Não esperava, mas Deus mandou. E logo naquela hora de aperreio. Mas, gente, olha, Deus mandou esse menino numa hora. Que, olha, é só Jesus, porque eu enjoo muito. Tudo eu fico de cama, não faço mais nada da vida. Cada um tem uma experiência. E eu falei, meu Deus, essa situação toda que a gente está passando aqui, ainda eu estou grávida. Não. Aí aquilo ali começou meio que me dar uma revolta. E nem para a igreja mais eu queria ir. Porque eu não tinha entendimento que o meu negócio não era com o homem, era com Deus, né? E aí a gente foi abençoado com as passagens. E fomos só com uma malinha mesmo. Voltamos para Pernambuco. Só que o destino era para ser Recife. Mais uma vez não fomos para Recife. E fomos para o interior de novo. Porque eu precisava ficar lá. Porque lá é tudo perto. Posto de saúde, lá tinha meus pais. Tudo a gente precisa de um apoio. Fomos para lá. E ali, na segunda vez, Deus começou a abençoar a gente. A gente comprou nosso primeiro carro. Os clientes começou a chegar para Daniel. E Deus começou a abençoar lá. Antes os aluguéis eram mais baratos, né? Agora está caro, parece que é no mundo todo.
E ali Deus começou a abrir portas para ele, né? Como provedor, foi tudo para ele. E a gravidez também não foi fácil, foi muito difícil, porque eu pequenininha, foi um barrigão muito grande. E, enfim, mas Deus preparou tudo, não deixou faltar nada. Só que quando ele tinha meses, eu vou ler com vocês aqui, quando ele tinha meses, eu tinha um salãozinho assim na minha casa. Deus fechou as portas de um jeito assim, eu creio que era para um propósito maior. Não vinha cliente, não vinha nada, no mês de março. E lá, vocês sabem, né, que Nordeste, no Carnaval, só pela misericórdia, o povo não faz nada, é só festa. E ali começou a me dar uma coisa, uma tristeza. E eu olhava para um canto e olhava para o outro, não conseguia ver esperança em nada. Só que aquele sentimento eu não gostava de falar para ninguém. Porque para mim ninguém ia entender, ia achar que talvez seria uma frescura, alguma coisa. Não sei. E também eu nem entendi o que eu estava passando. E aí eu comecei a analisar, porque todas as noites, eu ia, todos os dias, eu não chegava, assim, não via a hora de chegar, na verdade, à noite para dormir. E ali eu comecei a entender que talvez eu estava entrando em uma possível depressão. Só que eu também não tinha entendimento. Quando foi, e a gente querendo ir para Recife. Aí ele falou, no momento certo, Deus vai preparar e a gente vai. E ele recebeu uma ligação, e ele foi para lá, porque ele conhece muita gente, muitos pastores. E ele foi para lá para trabalhar numa rádio, fazer uma reunião para trabalhar para uma rádio, tudo que ele faz. E ele ficou dias para lá, e teve uma hora que eu sentei com o Lucas ali, ele já não mamava, mas era pequenininho. Ele parou de mamar cedo. E eu comecei a chorar. E comecei a aclamar o Senhor. E eu queria ler com vocês em Lucas 22. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 ao 46. Por que eu queria ler isso? Porque eu comecei a clamar ao Senhor Jesus e falar, Senhor, me tira desse vale que eu estou. Eu não sei o que está acontecendo, minha vontade é só de chegar à noite e dormir. E eu não posso ficar assim, porque o Senhor tem que me dar força, porque eu tenho um bebê e tenho 2 menininhas pequenas. E eles dependem de mim. Eu não posso morrer, se eu morrer, o que eu vou fazer? O que meu filho vai fazer? Era muito agoniante aquilo que eu estava sentindo. Eu acho que quem teve depressão, uma pré-depressão, vai entender o que eu estou falando. É uma coisa que você quer sair, mas você não consegue. E ali eu vi a oração como a minha saída. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, me tira desse vale. Eu não tinha força nem para orar, mas eu ficava, Senhor, me tira desse vale. Senhor, me tira daqui, faça o que o Senhor quiser. Se é para me tirar dessa casa, se é para me tirar dessa rua, desse bairro, se é para me tirar dessa cidade, se é para levar para, não sei, para São Paulo de novo, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas faça, porque eu tenho que sair desse vale. E aí eu lembrei dessa passagem, no Monte das Oliveiras, 39 ao 46. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-lhe de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou dormindo, de tristeza. E lhe disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu creio que o Senhor, Ele estava
numa angústia tão grande, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele já sabia de tudo. Ele já veio com um propósito para a terra. E eu creio assim, a gente imagina, né, como o Senhor estava agoniado. Porque para ele orar e chamar o povo para orar junto, é porque ele não estava se sentindo bem. Então, quando eu lembro disso, eu lembro de mim naquela noite. O quanto que eu orei ali para Deus me tirar daquilo. Porque assim, para uma mãe não é fácil você ver suas crianças e você não poder fazer nada, né? Só que o Senhor já estava provendo lá em Recife tudo. E ele ligou, depois de uns 3 dias, ligou para mim e falou assim, ó, eu estou no nosso apartamento. E eu achei que a gente ia morar lá nas comunidades, né, que é mais barato. Porque quem mora sabe que capital é caro. Morar perto de praia é caro. E ele ligou, ó, a gente está aqui, eu estou aqui no nosso apartamento. O André, que é o dono da Rádio Maranata, ele já adiantou tudo. O pagamento, falou, ó, isso aqui é para você trazer a sua família. Porque eles, assim, quem é de Deus, preza pela família, né? E ali eu, sem acreditar naquela coisa toda, fui fazer as malas, as coisas, ele falou, não traga nada, porque a casa está toda mobiliada. E lá é assim, porque lá trabalha muita gente no porto, as casas é tudo mobiliadas, apartamento, e a gente foi para um condomínio. E o Senhor ouviu a minha oração naquele instante. Levou a gente para aquele condomínio, eu comecei a conhecer pessoas, comecei a levar as crianças para o parquinho, conversar, porque muitas das vezes é isso que a gente precisa, é conversar com outras pessoas. E a nossa vida foi mudando ali. E dali só foi melhorando. Dali, depois de, acho que 2 anos, depois de 1 ano, ele foi trabalhar com os deputados, para a glória do Senhor Jesus. E é sempre alguém que está no nosso caminho, que Deus faz você conhecer outra pessoa. A conexão que Deus faz. Deus, ele é muito assim na nossa vida. Ele sempre age nas conexões. Um conhece o outro. Talvez você não conheça aqui, está lá no fundo. Mas um vai falando para o outro. E sempre foi assim. E aí a gente ficou ali com ele. Depois ele foi trabalhar com os deputados. Mas o Senhor sempre proveu tudo na nossa vida. Ele nunca deixou faltar nada. Quando a gente olhava para o nosso armário e via que já ia faltar alguma coisa, era certo, Deus não deixava chegar no zero. Por qualquer coisa. Por isso que eu falo que a oração, ela está junto com a provisão. Porque o Senhor escutou minha oração. E Ele proveu na minha vida. E eu fui criada debaixo dessa palavra sem entender. Só que teve um momento ali naquele condomínio ainda que a gente tem que ser grato. E quando a gente entende isso, ali muda tudo. Porque eu cheguei na madrugada e falei assim, Daniel, nem Daniel estava sabendo disso. Eu falei, Daniel, eu estava me sentindo assim, ainda estou, porque não é uma coisa de um dia para o outro, mas eu creio que vai melhorar, eu estou me sentindo assim, mas o Senhor ouviu minha oração. E eu preciso ser grata a Ele por isso. As pessoas precisam saber do que Deus fez na minha vida. E assim, eu já cantava na igreja e tudo, mas não era nada, não tinha comunhão, aquela intimidade com o Senhor. E eu falei, e a partir de hoje, o meu ministério do Senhor Jesus, eu vou querer gravar, eu vou querer fazer tudo. E ali começou, a gente gravou, acho que a gente gravou umas 3 músicas ainda, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Veio pandemia, e a gente teve que parar um pouquinho a nossa vida. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E aí, pronto, gravei. Eu falei, o Senhor precisa saber através do meu louvor a minha gratidão, porque a gente precisa ser grato. Porque Ele proveu tudo até agora. E aí, quando chegou em 2022, a gente já tinha os planos de viajar para fora do país. Mas não sabia quando. E a gente sempre ficava, Deus proverá, vai ser no tempo dEle. Né? Que nem a pastora estava falando do amor que é relativo. O tempo também é relativo, Einstein já dizia. Eu também não entendia isso que ele falava. É porque aqui na Terra é um tempo, lá em Marte é um tempo, no espaço é um tempo. Mas o tempo do Senhor é único. E eu creio muito nisso. E aí, não deu certo nos Estados Unidos, porque não era a hora. E aí o Senhor colocou aqui no nosso coração. Eu falei, se for da vontade de Deus, e a gente ora muito, Ele vai prover.
Deus proverá no momento certo. Só que a gente é agoniado, né? Ser humano, não tem como dizer que não é, porque a gente é mesmo. Por mais que a gente ore, seja firme na palavra do Senhor, mas a gente tem aquela pressa. E ali eu comecei a ver YouTubes e tudo, procurar andar no Google Maps, que eu sou assim, quando eu quero conhecer um lugar, eu vou logo para o Google Maps e aquela coisa toda. Eu falei, e a gente vai fazer o quê? Com que dinheiro, hein, que a gente vai? Eu falei, mas o Senhor vai prover. Eu falando de mim, o Senhor proverá. E aí, Daniel já não estava sentindo mais que aquele lugar era o dele, onde ele se encontrava trabalhando, porque a gente sente quando aquele lugar, você pode ganhar 1 milhão naquele lugar, mas quando você sente que aquele lugar não é mais para você, o Senhor vai te tocar. Ele vai usar tudo, vai usar pessoas, vai usar um folheto no chão, um anúncio na televisão, uma pessoa que você está assistindo, ou quando você abrir a Bíblia, o Senhor vai dar um jeito, mas Ele vai falar com você. E eu falei assim, olha, eu não tenho vergonha de falar. Eu estava com o meu nome no Serasa, SPC, tudo que vocês imaginam. E o Senhor proveu para a gente. O Senhor proveu tudo para a gente. Eu falei, ó, se for da vontade de Deus, irmãos, nem um passaporte a gente tinha. Porque não sobrava dinheiro, era 5 passaportes. É pouco, 1.200 e alguma coisa. Mas para a gente tirar da família é difícil. Só que eu falei assim para ele, ó, vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse dinheiro aqui e vamos tirar o passaporte. Porque no dia que a gente tirar, o Senhor vai abrir as portas financeiras. E foi exatamente assim. O Senhor abriu as portas financeiras, não sei de onde vem. A minha música, inclusive, que eu gravei é Deus vai prover. Eu não sei de onde vem, mas o Senhor vai prover. O milagre vai acontecer. E eu creio nessa noite que o milagre também vai acontecer na sua vida. Porque o Senhor vai prover. E naquele ano de preparação, em 2023, o que eu mais cantava naquela igreja quadrangular, porque a gente mudou de igreja, era Deus vai prover. Era Deus vai prover, Deus vai prover. E a pastora só queria que eu cantasse Deus vai prover, Deus prover. E eu não estava entendendo. Eu falei, gente, não aguento mais cantar essa canção. Não tem outra, não. Não, Carol, mas eu quero essa, que fica boa. Só lembro de você. Porque o Senhor estava falando comigo. Ele ia fazer e Ele fez. O detalhe todo dessa história é o que o Senhor sempre falou comigo. Mas eu não entendia. Mas não é assim? Eu com 38 anos, vou fazer agora esse mês, vim entender há pouco tempo. Há poucos anos, o que é ouvir a voz do Senhor. Mas nunca é tarde para a gente ouvir a palavra do Senhor. E eu queria falar para vocês que do mesmo jeito que Deus foi, Ele é e Ele sempre vai ser. Eu não vou dizer que aqui em Portugal a gente não passa perrengue, porque a gente passa. A gente não é um imigrante rico, igual os atores, os milionários que vêm com visto golden. A gente não é. Mas se a gente está aqui hoje é porque o Senhor tem um propósito maior. O Senhor teve um propósito na vida de vocês e ainda tem. Só vocês sabem o que vocês passaram aqui. Cada um tem a sua história. Mas o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Pode não ser no nosso tempo, igual foi no meu. No meu não foi no meu tempo. Eu queria tudo para já, agora. Mas o Senhor, eu creio que Ele vai prover. E eu queria convidar a todos, com a permissão do pastor, para todos levantar e você começar a clamar ao Senhor Jesus, porque Ele vai prover de novo. Ele é o Jeová Jireh. Ele vai prover. Ele vai prover também na nossa vida. Só Deus sabe as orações que eu tenho tido para o Senhor libertar o meu pai, para o Senhor salvar a vida dele, para o Senhor tomar de conta da minha casa, porque eu sei que o Senhor tem coisas melhores. O Senhor já começou a abrir as portas. Eu estou sentindo. A minha oração, ela já foi ouvida, mas é no tempo dele. E eu creio que o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu não conheço quase ninguém aqui de conhecer, de estar junto, mas o Senhor conhece. E Ele conhece o seu coração. Ele vai prover de novo. Ele já proveu? Não proveu, mas Ele vai. Aleluia.